em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, o tema do nosso estudo nesta manhã, vivendo a graça e a adoração. Então, o Senhor acabou me dando o tema da nossa mensagem de hoje, dentro do nome da nossa igreja. E o título desse texto, aqui na minha Bíblia, que tem a versão revista e atualizada, também é o nome de uma igreja, a Nova Vida, né? E diz assim em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele diz no verso 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode falar isso comigo, a parte final? Aqui a partir do para que. Vamos ler juntos? 1, 2 e para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que essa palavra abençoe e fale cada coração. Vamos orar, vamos pedir ao Pai revelação em nome de Jesus. Pai santo e bendito, louvamos a Ti, agradecidos somos ao Senhor por mais esta oportunidade, estarmos na Tua casa, e queremos agora, nesta manhã, que mais uma vez o Senhor fale conosco, que nós viemos aqui festejar, mas acima de tudo, o desejo da nossa alma, do nosso coração, é que o Senhor se revele a nós. Então revela-te, que nesta manhã nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, mas saiamos renovados e transformados pelo Teu poder. Fala-nos segundo o Teu querer e Tua vontade, em nome de Jesus, para a Tua glória, e a igreja de Deus diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. O que nós temos feito nesses últimos 11 anos, aqui no altar desse lugar, deste templo, que nós chamamos de igreja, é exatamente anunciar o Evangelho e mostrar àqueles que congregam conosco, ou àqueles que assistem as mensagens que saem desse altar, através das redes sociais, do YouTube, enfim, onde quer que chegue a minha voz, que na verdade é a voz do Senhor, é ensinar o que nós temos que fazer para nós sermos igreja. Hoje, em cada cidade desse país, e até nas maiores, em cada esquina, inclusive a nossa, eu falo isso, que a nossa igreja também está numa esquina, em cada esquina tem uma igreja. Muitas vezes uma sobreposta à outra, né? Então, aqui mesmo em Cabo Frio, não sei ainda se é assim, ali próximo à delegacia, tinha duas igrejas, uma em cima da outra, né? E quando eu comecei o meu ministério lá em Xerém, inclusive era assim, dentro do mesmo prédio que era um cartório, né, o diácono ficava na porta da nossa igreja, que em frente era também um trabalho de uma outra igreja, e ele assistia mais ao culto da nossa igreja do que da igreja dele, porque aí quando eu falava assim, amém, ele virava e fazia, amém, para você ter uma ideia. Lembra disso, pastora Renata? Eu falava assim, o diácono assiste mais o nosso culto do que o culto da igreja ao lado, porque eram duas salas do cartório, e foram marcadas para o mesmo dia que o cartório cedia o espaço para a gente fazer esse ponto de pregação lá em Xerém, para você ter uma ideia. Foi assim que eu e a pastora Renata começamos o nosso ministério, né? E essa igreja tem tentado fazer isso, não apenas falar de uma placa, mas ser igreja. Porque o que grande parte das pessoas que hoje não congregam nas igrejas, elas falam, eu não vou para a igreja porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ué, mas essa igreja aqui, a gente fala isso. Quantas vezes você já me ouviu dizer aqui, gente, nesta manhã nós estamos reunidos aqui nesse lugar. Se a gente sair daqui e for para a Praça Porto Rocha agora, onde é que vira a igreja? Na praça. Não é na praça?
Se a gente sair daqui agora, pegar essas cadeirinhas e levar ali para a Praça Porto Rocha, ali vai virar a igreja. Porque a igreja, gente, não é esse espaço aqui na esquina da Rua Índia com a Júlia Kubitschek. Esse espaço aqui, ele é chamado de igreja porque eu e você estamos aqui. Se daqui a pouco a gente for e comprar o nosso lugar, quem concorda, diga amém. Pastor Ricardo vai arrumar aí para a gente, inclusive a gente aguarda na profecia que ele trouxe aqui para nós, né, Pastor Ricardo? Né? Esse lugar aqui pode virar uma quitanda, pode virar uma outra igreja, ou pode virar uma grande loja de roupas, sei lá. Então, não é esse tijolo, gente, isso aqui é tijolo, isso aqui é uma construção. A igreja não é isso aqui. A igreja sou eu e você. Amém. A igreja, graça, adoração, sou eu e você. Para onde nós formos, né, lá vira graça e adoração. Então, nós temos ensinado isso. Por quê? Porque foi o que o apóstolo Paulo, ele ensinou, por exemplo, a igreja de Roma, aí no versículo 1. Você vê comigo novamente. Ele fala, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Por que ele falou sobre o corpo? Porque o nosso culto, ele não começa aqui. E também ele não termina aqui. Ser cristão dentro da igreja é fácil. Nós precisamos ser cristãos lá fora. Precisamos ser cristãos nas nossas atitudes. Onde quer que você esteja. Se você estiver no seu trabalho, se você estiver numa festa de família, se você estiver numa praia. Eu já contei aqui que alguns anos atrás, falamos dos jovens, eu e minha irmã estávamos na praia do Recreio, lá no Rio, e nós dois, curtindo a praia, e quando eu fui pagar a conta da barraquinha, eu e ela levantamos, fomos pagar a conta, a senhora virou e falou assim, a dona da barraca, eu estava observando vocês dois são irmãos? Aí eu falando comigo e com a minha irmã, eu falei, somos. Vocês são diferentes, vocês são crentes. Gente, eu estava de bermuda, minha irmã de biquíni, mas um biquíni comportado, a gente não estava de terno e de vestidão na praia. A mulher olhou para a gente e falou, vocês são diferentes. Né? Vocês são diferentes, né? Então ela olhou e falou, vocês são crentes? Eu falei, graças a Deus. Ela fez assim, só que eu não vou soltar. Ela soltou um palavrão e falou, eu sabia. E falou, eu sabia, porque a gente estava comentando que havia algo de diferente em vocês dois. Essa semana eu parei aqui perto da igreja. Quem me abordou? Uma moradora de rua. Parou do lado do carro, ela virou e falou assim, você tem aí R$10 para me ajudar a comprar não sei o que aqui na rodoviária? Eu falei, não tenho não, colega, eu só tenho Pix agora. Você tem o seu celular aí? Ela falou, não. Então eu já sabia que não tinha, então eu falei, então não tem como eu te ajudar no momento, não. Ah, tá bom. Aí ela virou e falou, aí ela saiu, voltou, ela falou assim, você tem isqueiro aí, ou você tem fósforo? Você fuma? Aí ela virou e falou assim, ah, não, você não fuma. Aí eu virei e falei assim, você sabe que eu não fumo, não é? Você sabe que eu não bebo, né? Quer dizer, quem estava falando ali comigo? Era o próprio, né? Eu falei, você sabe que bateu na porta errada e que eu não bebo e que eu não fumo. Por que você está me perguntando? Aí ele fez assim, eu, hein? Ele pegou e saiu. Né? Ele falou assim, eu bati, Mário. Ele falou, eu bati na porta errada. Né? Eu bati na porta errada. Eu sei que esse não fuma. Né? Então, ele depois ele falou, você sabe que eu não faço isso. Então, ser crente não é ser crente apenas na igreja.
Nós temos que ser crente lá fora. E isso é o que essa igreja aqui ensina. Esse mesmo pastor doidinho que você vê aqui no altar é o mesmo pastor doidinho em casa. É o mesmo pastor doidinho com os meus amigos. É o mesmo jeito. Ah, pastor, o senhor não tem falhas? Claro que eu tenho. Se você conviver diariamente comigo, você vai ver que eu tenho falhas, que eu tenho erros. Mas essas falhas e esses erros não são falhas e erros que me deixam de ser cristão. De ser filho de Deus. Então você é a mesma coisa. Por isso que Paulo disse que você apresente a sua vida como um sacrifício vivo, porque grande parte das igrejas, elas falam tanto em sacrifícios, mas o principal elas não ensinam, que é você ter esse sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? Sou eu abrir mão daquilo que a minha carne quer, para dizer, Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida. Então, assim como Cristo sacrificou, eu também sacrifico. O que, pastor? Eu tenho que ir para a cruz também? Não. Você tem que oferecer a Ele o sacrifício da sua vida. Então, isso nos faz sermos cristãos. E ele falou, apresente como santo. O que significa a palavra santo? Separado. Então, nós não somos como os do mundo são. Nós somos separados. E aí ele diz que é o sacrifício, que é o culto racional, o culto que Deus aceita. Versículo 2, a gente continua. Agora, cristão, gente, seja qual for a igreja, isso aqui tem que ser centro da mensagem. Igreja e cristão não pode se conformar com este século. E o que é mais incrível é que o apóstolo Paulo, ele falou isso há quase 2000 anos atrás. Você já imaginou se o apóstolo Paulo estivesse hoje aqui conosco, vendo o que a gente vê na televisão, vendo o que a gente vê na internet? Você já imaginou se ele estivesse aqui hoje? E ele disse à igreja, não se conforme com este mundo, não aceite as coisas desse mundo. Então nós não podemos compactuar com aquilo que está no mundo. Uma igreja tem que combater o mundo, mesmo que isso traga críticas à sua vida, mesmo que alguns parentes não te chamem mais para o churrasco, mesmo que alguns amigos não te chamem mais para o churrasco, mesmo que não te chamem mais para um aniversário, nós temos que combater o mundo. Temos que combater o mundo. E como é que a gente combate o mundo? Ele continua ensinando, com a renovação da vossa mente. Qual é o problema do evangelho hoje? O evangelho chama, como nosso maior inimigo Satanás. Mas nós temos um inimigo ainda maior que Satanás, que é exatamente aonde ele usa, que é a minha mente e a sua mente. Então, se você empresta a sua mente para Satanás, aí, meu irmão, ele faz a festa. Ele faz a festa, porque os nossos conflitos estão aqui dentro, como a pastora Renata falou essa semana. Por isso que a nossa cabeça, a nossa mente é aqui em cima, porque é ela que comanda a vida toda. Então, se eu e você, preste atenção no que Paulo disse, não renovarmos a nossa mente, nós não vamos experimentar Deus. E aí, quando alguém não experimenta Deus, o que ela fala? A pessoa começa a dizer que Deus não existe. Não, Deus é uma ficção, porque Deus pode ser também Buda, porque Deus pode ser um gnomo, porque Deus é uma energia, porque Deus é uma fluorescência, porque Deus é não sei o quê. E por que a pessoa começa a colocar Deus em tudo? Porque ela não experimenta Deus. Ela não experimenta Deus. Então, quando a pessoa não experimenta, é mais fácil ela dizer que não existe. Que não existe. E Paulo falou, se você quer experimentar Deus, experimentar a sua vontade, que é outra coisa que nós cristãos costumamos falar assim, a boa, perfeita e agradável. Já começa errando nisso, porque a Bíblia fala o contrário, irmã Ana. É boa, agradável e perfeita. Para você ver como é que é fácil manipularem a nossa mente até em coisas bobas.
Porque o versículo fala, para que experimenteis qual seja a boa, e o pessoal fala, quantos pregadores falam isso? Para que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o versículo fala o contrário, a boa, agradável e perfeita. Para você ver como muitas vezes manipulam a nossa mente até dentro do que é certo, numa coisa boba. Então por que muitos lá fora não experimentam Deus? Porque não renovaram a sua mente. Então, a graça e a adoração hoje, nesta manhã, se você quer viver a graça e a adoração, como é o tema da nossa mensagem, seu pastor está lhe pedindo, renove a sua mente. Renove a sua mente. Fala para Deus a partir de hoje, começa, Senhor, eu quero renovar a minha mente, eu quero ter a minha mente no Senhor, eu quero experimentar o Senhor. Quando você estiver sozinho no seu quarto, na rua, numa caminhada na praia, onde você estiver, você olha para um lado, como eu faço, às vezes parece até meio maluco, eu olho para um lado, olho para o outro, eu faço assim, Senhor, eu estou aqui, pareço maluco, mas eu faço isso, estou falando sério para você, eu estou andando na praia, eu estou andando na rua, Senhor, eu estou aqui, olha Deus, eu quero te ver, eu quero te experimentar, eu quero, né? Então você começa a dizer isso para Ele, Senhor, eu quero te experimentar, renova a minha mente. Se eu tiver a minha mente renovada, tipo como a Cleide fez hoje. Cleide, o que você fez aos olhos humanos é loucura. Você não recebeu o seu salário do mês por um erro que não foi seu, foi do RH da prefeitura, e você virou e falou assim, não, eu vou tirar a minha primícia e vou dar a Deus a obra dele. Quem é que fez isso no coração dela? Ela não me contou nada, eu não pedi nada disso. Quem tocou no coração dela? Foi o próprio Deus. Então, o que é isso, Cleide? É ter a mente renovada. É não ter a mente humana, porque a mente humana diz o quê? Não. Não. Outra coisa que a mente humana faz, transferir culpas. Pastor, eu estou passando isso, porque eu tenho que transferir as minhas culpas para alguém. Foi papai que fez isso comigo, foi mamãe. Você não vê o que a esquerda faz aqui nesse país? O que o marginal ele é? O marginal é o quê? O bandido. Ele é o quê? Ele é o quê? Gente, ele está dizendo, você que é trabalhador, você que rala 8, 10 horas por dia, Josimar, você trabalha 20 horas nesse táxi, meu amigo. Estão falando que o cara que rouba é tua vítima. Estão dizendo que esse cara, o bandido, é tua vítima. Por que fazem isso? Ainda da sociedade, que somos nós, de uma forma geral. Porque quando você não assume a sua culpa, né, você não muda. Exatamente. Não viu que o cidadão aí, o outro falou, que o traficante é vítima do usuário. Então, quer dizer, quando você ouve esse tipo de coisa, você vai lá no início, que eu já falei para você. Isso aí eu acho que você concorda comigo. Naquele grande dia, quando Jesus vier nos buscar, ou se nós morrermos antes, quando nós chegarmos na glória, tirando Jesus, com quem é a primeira pessoa que você quer falar? Com quem? Eu também quero. Você vai chegar lá na glória, o primeiro casal que você vê todo mundo em cima, você vai saber que é quem? Adão e Eva. Sabe por quê? Por causa disso aqui, coloca pra gente, Gisele. Olha só, é o quê, pastorinha? Dá-lhe uma coça no céu. Aí vem a polícia dos anjos tirar o povo de cima de Adão e Eva, né? Você sabe da história. Deus falou para Adão, para que Adão não comesse da árvore, né, do bem e do mal, da árvore da vida e tal. A serpente foi lá, fez um bisuzinho no ouvido da Eva. Eva foi lá e fez isso aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Começa aqui, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos,
E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. 8, o que diz? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, preste atenção nisso aqui, gente, isso aqui é incrível. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui começaram as roupas. Por isso que às vezes alguém fala assim: por que todo mundo tem que usar roupa? Por que a gente não anda peladão? Por isso que o nome dele era Adão, não é isso, pastor Ricardo? Peladão, né? Né? E aí ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu. Por isso que eu e você temos a vergonha da nudez. Olha lá, por quê? Ele falou: eu estava nu, tive vergonha e medo e me escondi. Versículo 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que tu estava peladão? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei. Não parece o nosso pai e a nossa mãe falando com a gente? Peraí, o que você fez? Sabe o que eu fiz aqui, abrindo só um parênteses? Uma vez eu estava nas sendas. Alguém lembra sendas? Lembra? Estava as sendas aqui, o café, aquela coisinha de café das sendas. Tinha aquele fazendo, né, a máquina de café. Minha mãe virou para mim e falou assim: sai de perto e não bota a mão aí. Aí quando minha mãe virou para o outro lado, eu fiz assim, ó, estava fervendo. Eu botei, voltei e fiquei. Fechei a mão assim e fiquei. Quando minha mãe olhou de volta, mano, olha, as orelhas já estavam desse tamanho. Ela virou e falou assim: Marcelo, o que foi? Eu fiz. Ela: o que você fez? Olha, eu não dei uma palavra. Ela falou: abre a mão. Quando eu abri a mão, gente, estava mais queimada que o sol. A mão. Foi a mesma coisa que Deus fez aqui. Foi a mesma coisa. Vem cá. Quem falou para você que você estava nu? Comeu da árvore que te ordenei que não comesse? E agora? E agora? Volta o versículo lá no 6, lá para a gente, Gisele, só para eu dar uns tópicos rapidinhos aqui. Quer ver como é que você cai no engano da tua mente de Satanás? Primeiro, ela viu que a árvore era boa para comer. Toda vez que alguma coisa do mundo se apresentar para você, não vai se apresentar como ruim, vai se apresentar como algo maravilhoso. Né? O adultério não começa apenas na briga com sua esposa, com seu marido, namorado ou namorada. Começa na conversa fiada no trabalho, na conversa ao pé da orelha, no coraçãozinho do WhatsApp. Começa aquelas coisas. Tudo é bonitinho, amado. Começa tudo bacaninha. Ela viu que a árvore e o fruto era bacana. Por causa disso, eu e você vestimos roupa e vamos virar comida de bicho um dia, se Jesus não voltar antes. Sabe por quê? Porque Eva olhou para aquela árvore e aquele fruto e falou: que delícia, que gostoso, é desejável, né? Então, o erro nunca vai se apresentar para você como algo ruim. Vai se apresentar como algo bom. Começa como algo legal. Depois, o 7, ele diz assim: abriram-se então os olhos de ambos. Às vezes, quando a gente está longe de Deus, parece que alguma coisa, os olhos abriram. Como eu já ouvi há algum tempo atrás alguém falar dentro da nossa igreja ou de outro lugar: as pessoas do mundo são mais legais que as pessoas da igreja. Porque dentro da igreja tem muito falso. Mas a Bíblia fala isso, que junto com o trigo vai crescer quem? Junto com o trigo vai crescer quem? O joio. A Bíblia fala que dentro da igreja tem joio, mas a Bíblia não fala que no mundo tem trigo. É verdade ou não é verdade? É verdade. Então a pessoa está sempre dando desculpas, né? Os meus olhos se abriram, pastor Marcelo. Aí eles perceberam que estavam nus. Agora começa a queda do homem. Eles começaram a ver a vergonha um do outro.
Eles perceberam o sabor do cigarro, eles perceberam o sabor da prostituição, eles perceberam o sabor da bebida, eles perceberam que estavam nus. E eles tentaram o quê? Se cobrir. Porque quando a pessoa está no mundo, ela tenta encobrir, né? Ela tenta encobrir. Ainda há pouco eu falei sobre política. Você imagina agora sobre esse banqueiro aí que deu dinheiro para todo mundo aí, seja direita, esquerda, centro, tudo que é político, todo mundo levou o dinheiro. Gente, essas pessoas estão assim desesperadas, porque a qualquer momento, se esse cara não morrer antes, ele abrir a boca, cai a república. Cai a república, cai pastores, cai padre, cai todo mundo, meu amado. Até o cão, esse é amigo do cão mesmo, ô Josimar. Por isso que é vorcão, né? Olha Jesus. Então você vê aqui a palavra e dizer que eles correram para se cobrir. Então é isso que o pecado faz. O pecado depois causa em nós o desespero para a gente se cobrir. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andavam no jardim pela viração do dia. Que coisa linda, né? Hoje a gente vem a esse lugar que chamamos de igreja para buscar a Deus. Sabe como é que era na criação, pastora Fátima? Todo final da tarde, início da noite, Deus saía da... Oh, meu Pai! Ele saía da sua glória e andava no meio do jardim. Aqui, eu me arrepiei pensando nisso. Hoje a gente fica assim, Senhor, eu quero sentir Tua presença, eu quero ver a Tua glória. Esses dois, não tem nem palavra para dizer aqui, no final do dia, Deus vinha tomar um café com ele, gente. E aí, no final do dia, mesmo no erro que eles estavam, Deus é tão maravilhoso. E pergunta uma coisa para você, Deus sabia ou não sabia que eles já tinham caído? Mas ainda assim Deus o procurou. O que Deus está falando para nós aqui nessa manhã é que ainda que você tenha caído, Ele está vindo te procurar. Porque sempre parte dEle. Ele mesmo sabendo que eu e você somos fracos, que colocamos roupa, que nos cobrimos, que estamos escondidos. Hoje eu não vou à igreja não. Por quê? Porque eu estou em pecado. Eu não vou à igreja. Eu estou aqui escondido e Ele chega e fala assim, Marcelo... chamando a mim mesmo, Marcelo, e eu falo, não Senhor, eu estou aqui em pecado, eu estou escondido. Mas mesmo que você esteja em pecado, mesmo que você se sinta nu, apresente-se a Ele. Ele veio te encontrar, Ele sabe o que aconteceu com você, Ele viu o que aconteceu. Mas ainda assim, Ele veio. O problema é que eles se esconderam por entre as árvores do jardim. O 9, então diz, e chamou o Senhor Deus e perguntou ao homem, onde tu estás? Ele está fazendo o mesmo aqui nessa manhã, ele está perguntando, onde é que você está? Pastor, mas eu estou aqui, eu estou coberto, eu estou escondido, mas onde você está? Deus está te chamando, Deus está procurando por você. Versículo 10, ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim. Outra situação que eu e você muitas vezes passamos em um momento da nossa vida. Nós ouvimos Deus, mas nós estamos distante dEle. Porque nós colocamos, nosso próprio pensamento, nossa filosofia, nós colocamos, eu não quero que Deus se apresente a mim como Ele é. Eu que quero que Deus seja do meu jeito. Então a Bíblia diz aqui, eu ouvi a tua voz, mas a mim não interessa ouvir a tua voz. O importante é que eu mantenha a minha visão de ti. E aí, como ele ouviu a voz e ele estava nu, ele teve medo e se escondeu. Verso 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que eu te ordenei que você não comesse? O seguinte, 12, então disse o homem, agora começa. A mulher que me deste, olha aí que eu falei ainda há pouco do Josimar, seu trabalho, Josimar, e quem rouba aí fora é tua vítima. Porque a pessoa nunca diz assim, a culpa foi minha. A primeira coisa que Deus foi e falou assim, Adão, eu não falei para você que você deveria zelar pela tua esposa, cuidar dela e do jardim. Eu não dei uma responsabilidade nas tuas mãos. Quando ele perguntou, você comeu? Ele jogou a culpa para Deus, irmã Miriam. Ele disse, a culpa é tua, porque foi você que me deu uma mulher.
É o que ele está falando aqui. A mulher que me deste por esposa. Né? Ele tirou a responsabilidade. Ele não foi homem. Ele não foi Adão. Então ele deveria dizer: Senhor, talvez até tivesse salvado a nossa cabeça. Eu errei, eu falhei, eu suplico pela tua misericórdia, dá-me uma nova oportunidade, coloca um novo jardim nas minhas mãos, eu vou zelar, eu aprendi com o meu erro. É o que nós não fazemos, nós colocamos sempre a culpa em alguém. E quando Deus perguntou a ele: o que fizeste? Ele falou: a mulher que tu me deste. A culpa é da mulher. A culpa é tua que me deu ela. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí o que Deus fez? Foi procurar a culpada. Aí chegou na culpada e disse: que é isso que tu fizeste? A mulher respondeu o quê? A serpente me enganou e eu comi. Já jogou a culpa para o outro. A serpente me enganou e eu comi. Você está vendo? Ninguém assumiu a sua responsabilidade diante de Deus. E talvez seja por isso que eu e você, em alguns momentos da vida, não estejamos vendo Deus na vida. É porque Deus está perguntando o que você fez. Aí você diz: a culpa é da minha mãe. A culpa é do meu pai. A culpa é do meu avô, a culpa é da minha avó, é do meu marido, da minha esposa, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, e Deus está falando: mas o que você fez? Vai ser: a culpa é de fulano e cicrano. Sabe o que Deus vai fazer agora? Vem a resposta por que esse mundo é mau. Você quer ver agora por que o mundo é mau? Por causa disso agora, ó, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: viu o que você fez? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, já que você foi usada por Satanás, então agora você vai se rastejar. Você vai ser inimigo da mulher, você vai ser inimigo do homem. As pessoas vão ter ojeriza quando te ver, vão fugir de você, porque o seu corpo foi usado pelo mal para desviar o homem. Aí vem Deus, e às vezes as feministas falam aí fora: por que a mulher é submissa ao homem, né? Por que a mulher é não sei o que, misógino? Você viu essa semana uma juíza absolveu uma mulher que apoiou o marido, o namorado, matar o próprio filho dela. Não, essa mulher, ela já foi condenada simplesmente por ser mulher. Então nós vamos absolvê-la. Olha só o que o mundo ele faz. Aí vem Deus e diz o seguinte, Gisele, para a gente, bota aí: porém inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua descendência e o descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui já era uma profecia a respeito de Cristo, né? Então que Jesus ia pisar na cabeça da serpente e que ele seria ferido na cruz. E a mulher disse: olha aí, multiplicarei sobremodo o teu sofrimento na tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Por isso que a mulher, quando vai parir, sente dores. Não, pastor, comigo não, porque eu dei a luz por cesárea. Vai ter uma cesárea para tu ver o sofrimento que depois tu passa aí, depois da cesariana, para tu ver. Exatamente, de qualquer forma você vai sofrer, não tem jeito. O teu desejo será para o teu marido e o homem te o quê? Tá aí, as feministas ficam loucos com isso aqui. Foi o que Deus determinou. Que legal, eu sou homem, ninguém me governa. Está ferrado, porque olha só o que diz o próximo. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa. Tu viverás cansado, pagarás um monte de contas e obterás dela sustento durante toda a tua vida. Está aí, Josimar, 20 horas de trabalho no dia, por causa de Adão. Eu e você vamos pegar esse desgramado, meu amado. A gente vai pegar. Eu vou ajudar Josimar a pegar Adão lá. Ó, em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. A sentença de Deus. O próximo, o que ele diz, 19, olha lá, já estou eu aqui, estou mesmo para ganhar um dízimozinho, ó. No suor do rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra
pois dela foste formado. Tu és pó e comida de bicho virarás. Veio do barro e para o barro e pó você vai virar. Por quê? Porque um passou a culpa para o outro e não obedeceu à voz de Deus. É isso aqui que vai acontecer. Mas pastor, me diga, ainda tem a consequência. Não, essa aí já foi, 19. Para terminar, pastor, eu quero consertar tudo isso para viver uma vida em graça e adoração. Amém. Então, para a gente terminar, Lucas 15, 11. Agora vamos ver Jesus. Como ter uma vida em graça e adoração com as minhas decisões ainda erradas, pastor? Continuou, certo homem tinha 2 filhos, verso 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o que o pai fez? Lhe repartiu os bens, os haveres. 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta, no pecado, no erro, fez o que quis da sua própria vida. 14, deixa eu ler aqui, que é melhor por causa da filmagem. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e esse jovem começou a passar necessidade. 15, então foi ele e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Antes de terminar, deixa eu parar aqui nesse versículo. Às vezes, nós estamos pedindo a Deus algo que é errado. Você viu o que Adão e Eva fizeram. E o que trouxe isso? Consequências e pecados à vida de todos nós. E o pior é quando a gente chega para Deus e a gente sabe que aquilo é errado e a gente pede algo a Deus. E aí tem a segunda parte, ainda mais estranha, é que Deus te deu. Você chegou para Deus e falou: Senhor, eu não quero mais ficar na igreja, eu quero viver nisso aqui, eu sei que de repente não é do teu agrado, mas eu vou viver isso aqui. O Senhor permite, me dá a minha parte. Deus falou assim: beleza, pode ir. Aí você até se assustou. Você viu quando eu falei agora, eu e a pastora Renata louvando a Deus pela vida dos nossos filhos chegavam para mim e falavam assim: eu quero saber o que é uma balada, eu quero saber o que é o sabor de uma cerveja, eu não sei o que é isso. Pelo menos meu pai e minha mãe ainda tiveram, não, minha mãe não, mas eu ainda vivi um pezinho, um momento lá no mundo, né? Eu estava dentro de uma escola de samba, e eu estava lá dentro e eu estava me sentindo mal, e alguém virou para mim e falou: seu lugar não é aqui. E eu falei: realmente não é. E eu saí de lá e eu falei: nunca mais eu volto para cá. E o que nós falamos para os nossos filhos? Se você quer ir, você vai. Se Deus estiver lá, você vai. É uma decisão sua. O que nós fizemos? Jogamos a responsabilidade para eles. Foi exatamente o que o pai fez aqui. Você não está se sentindo bem aqui? Pode ir. Pode ir. O pai fez isso com o seu filho mais moço. E muitas vezes nós fazemos isso. Juntamos tudo que nós temos por decisão própria e nos afastamos de Deus. Nos afastamos de Deus. Nos afastamos da sua vontade. Volta o versículo 13 lá para mim, Gisele. E a Bíblia diz que ele se ajuntou o que tinha e foi para uma terra distante de Deus. E lá tudo que o pai havia dado a ele gastou. Sabe o que me chamou mais atenção aqui? É que ele viveu. Às vezes quando a gente está no mundo, o mundo que eu digo, o mundo lá fora, por incrível que pareça, alguns momentos são bons, gente. Nós temos aqui alguns irmãos que viveram um tempo no mundo errado, o mundo fala. E eu vou dizer uma coisa para você: em alguns momentos que nós vivemos lá, aquele mundo, foi bom ou não foi? Para quem conheceu, foi ou não foi? Não foi, João? Foi bom. Mas o que você ganhou lá? Nada. O que eu ganhei lá? Nada. Não ganhamos nada lá. Ele fala assim, ele dissipou, mas ele viveu. Em alguns momentos, ele viveu. Foi gostoso, foi bom. E diz então o versículo 14, só que depois de perder tudo, veio a fome. E depois que ele viveu o mundo,
ele começou a passar necessidade. Isso aqui é um ciclo certo na vida de qualquer cristão. Se você vai para o mundo, você abandona as coisas de Deus e você vai para lá, há um período que você vive o prazer do sexo, você vive a droga, você vive a bebida, você vive o dinheiro vem fácil para as tuas mãos, tu começa a comprar carrão, tu começa a comprar casa, tu começa a comprar e tu fala, caraca, melhor do que a igreja, né? Fala de dar dízimo e não sei o que, tá uma maravilha, meu amado, mas vai chegar uma hora que a fome vai bater. A conta chega, né, Josimar? A conta chega. Não é assim? Já viu um almoço nosso, um jantar bacana? Sexta-feira eu vou passar por isso. É ótimo tirar foto com a minha namorada no restaurante. É maravilhoso. O João Vitor quer me levar para aquela churrascaria que eu gastei R$300 ano passado. Novamente. Só que esse ano ele falou que vai pagar. Aí é maravilhoso você tirar foto no restaurante com a namorada, mas todo almoço e todo jantar termina mal. Porque termina onde? Termina onde? Que dor de cabeça. Bom, se bem que vira, é a hora que você tem que passar o teu cartão ou fazer o Pix. Então, o jantar e o almoço termina mal, irmã Ana. E é o que eu estou falando para quem vive no mundo. Você está comendo, tirando foto, está se dando bem, está curtindo, é uma maravilha, mas em algum momento a conta vai chegar na tua mesa, né? Agora, irmão Dilson, é contigo, irmão Dilson. Olha, ele já falou, já vai levar a gente. Ele, na comanda, me manda a comanda, né? Então, uma hora a conta vai chegar, e a conta chegou para ele, e ele passou o quê? Necessidade. Versículo 15... Então ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e quem se afasta do pai vai guardar porcos. Vai guardar porcos. Ué, pastor, mas eu estava bem, eu estava vivendo. Sim, você estava vivendo, você teve dinheiro, você teve carro, você teve casa, você teve tudo, mas o que aconteceu? Saiu de perto do pai, foi tomar conta de porcos. Foi tomar conta de porcos. Versículo seguinte, 16, ele queria comer a comida dos porcos, mas a comida dos porcos era contada, e o patrão não lhe dava nem a comida dos porcos, ele não podia comer nada. Mas aí tem um momento onde a igreja entra, Sirlei. Onde é que a igreja graça e adoração entra? Agora, para a gente terminar. 17. Ele caiu em si. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque hoje a gente vai cair em si. Nós vamos cair na palavra de Deus. Nós vamos lembrar que nós temos um Pai. Nós vamos lembrar que temos alguém a nosso favor. Ele caiu em si. Ele falou, até os empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui como filho, morrendo de fome. Versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e eu vou falar com o pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha aí a nossa oração, como eu, quando saí daquela escola de samba naquele dia. Eu não sou teu filho, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, dos teus funcionários. Versículo 20, e levantando-se, ele foi para onde? Ele foi para onde, gente? Ele foi para o Pai. Sabe por que hoje eu e você estamos aqui? Porque nós viemos para o Pai. Nós viemos para o Pai. E lembra lá, Gênesis 3, com Adão e Eva? Adão e Eva estavam escondidos. Quem é que foi ter comunhão com eles? O pai desceu lá no jardim e foi falar com eles. Agora aqui na parábola, pastora Fátima, a mesma coisa. Quando aquele jovem estava na estrada, quem estava encostado na porteira esperando ele todo dia? Puxa vida, nossa! Ele estava achando que o pai ia falar dos pecados dele. Você gastou o dinheiro que você fez e aconteceu. Ele estava na estrada mais magro, sem comida, sem dinheiro, sem nada. Ele viveu, não se esqueça que ele viveu, né? Ele estava ali com as suas cargas, com o seu peso. Vinha ele ainda longe. Eu passei por isso que eu fico aqui emocionado. Quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Isso aqui é igreja, gente.
Isso aqui é evangelho, é isso que alguns de nós aqui estamos vivendo, ou que vivenciamos. Achávamos que seríamos condenados, jogados no inferno, mas o Pai já estava esperando. E diz o versículo seguinte, o 21, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. 22, o pai, porém, o pai não quis nem saber. Ah, pai, mas eu fiz isso, eu andei com prostituta, eu usei droga. E o pai, não, peraí. Ele chamou os servos que simbolizam os anjos. Trazei depressa a melhor roupa. Eu não quero ver meu filho com essa aparência do mundo. Coloca nele a melhor roupa, vista-o, ponha nele o anel. Ele não é empregado. As famílias nobres tinham aquele anel de nobreza, de riqueza. O pai falou: traz o anel do meu filho, coloca nele aqui, põe-lhe o anel no dedo. Só escravo andava descalço. E ele falou: coloca no meu filho as sandálias. Versículo 23, trazer agora, gente. Pastor, termina? Vou terminar agora. Por que o senhor está pregando tudo isso? Porque o novilho foi morto por mim e por você. O cordeiro foi morto por mim e por você. Olha o que o pai falou: traga e matai o cordeiro, o novilho cevado. Comamos e nos regozijamos. Em momento nenhum, pastor Ricardo, Deus perguntou do pecado dele, do erro dele, da falha dele. Falou: não se preocupe, filho, porque o cordeiro já foi morto. O cordeiro já pagou o seu pecado, né? Tá vendo aqui? Olha só, o atítipo de Cristo aqui na palavra, né? Comamos e nos regozijamos. Agora não é tristeza, agora é alegria. O último versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Isso aqui é evangelho, isso aqui é igreja. Um dia eu e você estávamos mortos, estávamos perdidos, mas nós fomos achados e hoje nós temos vida. Eu e você, como igreja, temos mais uma missão, mais 11 anos, e depois mais 11 anos, e depois mais 11 anos. Seja quanto tempo Deus determinar, nós temos uma missão, que é trazer os filhos para esta casa, não para apontar o dedo ao pecado, ao erro deles, mas para dizer: você é filho, coloca a sua capa, coloca o seu anel, coloca a sua sandália, porque eu e você não somos escravos do pecado, nós somos livres em Cristo Jesus. Quem é livre aqui, diga amém. Quem é livre aqui, diga amém. Então vive essa missão comigo, assim seja, assim disse o nosso Deus. Louve a Ele com alegria. Ao nosso Deus toda glória, ao nosso Deus todo louvor.